Começou. Bom, o Daniel me apresentou preliminarmente, mas eu gostaria de me apresentar um pouco mais detalhadamente, porque ele disse a vocês que eu sou formado em Direito. E talvez para alguns fique a dúvida, o que tem a ver Direito com doutrina social da Igreja? Então, a minha segunda apresentação exige que eu diga que eu sou, além de formado em Direito, eu também tenho um profundo interesse por um ramo de pesquisa que é uma espécie de 3 campos em conjunto. É o campo da história, o campo da ciência política e o campo do direito. E especialmente dedicado à visão que a Igreja tem desses 3 campos. Então, a doutrina social da Igreja, já a título de primeira introdução, ela é aquela parte da doutrina da Igreja que mais especificamente fala desses 3 temas, do tema da história, do tema da ciência política, do tema do Estado e do tema do direito. Então, o meu interesse para com a doutrina social da Igreja vem por esse caminho, pelo que a doutrina social da Igreja fala sobre esses temas. E na noite de hoje eu me proponho apresentar uma espécie de introdução à história da doutrina social da Igreja. E com isso eu quero dizer 2 coisas. Que, em primeiro lugar, é necessário que nós vejamos o que é a Igreja, por que ela pode ter uma doutrina social sem deixar de ser Igreja, e o que significa exatamente uma doutrina social. Esse é um primeiro ponto composto de 3 subtópicos. E o segundo ponto é que se poderia chamar de propriamente uma história da doutrina social da Igreja, que é uma análise de quais questões fizeram com que a doutrina social da Igreja surgisse, quais questões fáticas, quais situações reais, e situações que permanecem até hoje. Então, comecemos pelo primeiro ponto. O primeiro ponto, para lembrar, é o que é a Igreja e por que ela pode ter uma doutrina social. E esse primeiro tópico ele pode soar um pouco esquisito, mas nós devemos nos lembrar que nem todos os grupos religiosos formam algo que se pode chamar de uma doutrina social, ou de um ensino social, como se diz algumas vezes. E esse é o ponto que eu pretendo demonstrar especificamente nesse tópico, que a Igreja só tem uma doutrina social porque a sua natureza assim permite, a sua essência assim permite. E qual é a essência da Igreja, afinal de contas? Para sabermos a resposta a essa pergunta, nós devemos olhar para a essência do seu fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Tomás diz de Cristo, na oração anterior aos estudos, não sei se alguns de vocês conhecem aqui, ele diz que Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E com isso, ele quer nos lembrar do mistério da encarnação e da dupla natureza de Cristo, que mesmo sendo dupla, está unida sem confusão. É isso que eu vou explicar nesse tópico aqui. O mistério da encarnação, ele é definido finalmente, pelo Concílio da Calcedônia, que aconteceu no ano de 451. E ele diz o seguinte, quanto ao mistério da encarnação. É uma definição dogmática, e diz o seguinte, que, seguindo, pois, os santos padres, com unanimidade ensinamos que se confesse que um só é o mesmo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na sua divindade, perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e a nós, segundo a humanidade, semelhante em tudo a nós, menos no pecado, gerado do Pai antes dos séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, em prol de nós e de nossa salvação, gerado de Maria, a Virgem, a Deípara, no termo teológico, que significa Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, reconhecido em 2 naturezas sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das duas naturezas por causa da união, mas pelo contrário, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase, não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um único e mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo,
o Senhor Jesus Cristo, como anteriormente nos ensinaram a respeito dele os profetas, e também o mesmo Jesus Cristo, e como nos transmitiu o símbolo dos padres. Com essa definição, o ponto que nós devemos observar aqui é que, em primeiro lugar, a encarnação é verdadeiramente um mistério. Porque nós não podemos compreender, com a nossa razão sintetizadora, como é possível que alguém tenha, ao mesmo tempo, duas naturezas e que essas naturezas sejam unidas, mas não estejam confundidas. E leia-se, confundidas no termo quase técnico também. Confundidas significa que elas estejam de tal modo unidas que se tornem uma. Então, as duas naturezas estão unidas, mas não confundidas. Isso é uma fina tensão na qual se baseia toda a igreja. E é útil também nós nos lembrarmos o porquê dessa definição existir. E os motivos são principalmente dois, ou melhor, duas heresias. De um lado, a heresia de Nestório, e de outro lado, a heresia dos monofisistas. Cada uma delas, elas duas são chamadas de heresias cristológicas, não só elas, mas outras também, porque elas se referem à natureza de Cristo. São heresias quanto à natureza de Cristo. Mas cada uma tem um conteúdo próprio, embora sejam unidas na mesma espécie de heresia. E o fato que as une é que elas quebram a fina tensão da fé e buscam uma explicação para o mistério da encarnação. E nisso elas erram igualmente, mas erram de maneira diferente. E aqui é o aspecto específico de cada uma. Nestório erra por negar a união das duas naturezas. Para ele as duas naturezas não poderiam estar unidas. E Eutíquides, que é o principal nome do monofisismo, ele erra por negar que as duas naturezas não sejam distintas. Ele as confunde. Eu não posso, infelizmente, por causa do tempo, entrar em mais detalhes, mas quem quer que queira investigar um pouco mais sobre esse tema, sobre as heresias cristológicas, tem um texto muito sucinto, muito interessante de Dom Aloysio Loscheider, salvo engano, eu posso mandar depois. E os próprios documentos da igreja tratam disso, os documentos mais antigos, as definições do concílio, e qualquer livro de história da igreja trata desse assunto também. Então, vejam, são dois erros que nós estamos tomando de exemplo aqui, dois erros que se colocam de maneira oposta. E a definição, ela corrige ao mesmo tempo os dois erros. E ela, ao corrigir os dois erros, estabelece assim a justa medida entre as duas naturezas de Cristo. A fina tensão, que é marca de todo o pensamento católico. Essa é a natureza de Cristo, então. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas estão unidas sem confusão. E, se com Cristo é assim, com a igreja é da mesma maneira. E a explicação para isso é o seguinte, que a igreja ela é corpo místico de Cristo, na linguagem teológica. E quem assim ensina é São Paulo, na carta aos Colossenses, quando diz que Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo é um com a igreja, ou seja, se Cristo é a cabeça do corpo, isso significa que essa diferença entre cabeça e corpo ela é uma diferença apenas funcional. Ela não é uma diferença essencial, porque dentro da compreensão cristã, tanto a cabeça quanto o corpo da igreja, ou seja, tanto Cristo quanto a igreja, tem a mesma natureza, em termos gerais, nós poderíamos dizer. E por causa dessa identidade de naturezas, tudo aquilo que é dito de Cristo pode também ser dito da igreja. E ela também, por sua vez, participa do mistério da encarnação, do mistério das duas naturezas. Então, por causa disso, a igreja é, ao mesmo tempo, humana e divina. Ela é visível e invisível. É temporal e, ao mesmo tempo, eterna, assim como Cristo. E por causa disso é que a igreja pode agir como mediador entre Deus e os homens, porque, vejam só, Cristo é o único mediador, e isso é verdadeiro. Mas como a igreja é corpo de Cristo, ela também age com o papel de mediadora, porque ela compartilha a mesma natureza de Cristo, e ela mesma não é senão, nós poderíamos dizer, parte de Cristo, corpo de Cristo. E por causa disso, a igreja exerce e ela tem um papel único
no âmbito do agir histórico. Ela tem um papel único como sujeito histórico, que nenhuma outra instituição e nenhum outro homem pode ter. E aqui nós precisamos ter em mente o seguinte, que as sociedades, independente do grau de organização delas, sociedades humanas, elas não podem agir por si mesmas, senão de uma maneira muito efêmera. E com isso eu quero dizer que os atos dos homens, seja individualmente, seja em grupos maiores como a família, seja em associações, em organizações, em empresas, seja na maior organização humana que existe, que é o Estado, e aí inclui-se tanto os estados mais antigos, de maneira lata, os impérios, as repúblicas, as monarquias. Independente do grau de organização das coisas humanas, as ações dos homens, por meio de estados ou individualmente, etc., elas têm prazo de validade. Isso é, os seus efeitos se prolongam por algum tempo, mas pouco depois cessam. E tem um exemplo dado por Santo Agostinho, que é muito didático para isso. É só vocês pensarem nas palavras que eu pronuncio agora. Eu as pronuncio e pouco tempo depois elas desaparecem. Elas são chamadas à existência e pouco tempo depois desaparecem. É assim com todas as coisas humanas. Elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são temporais. Porém, com os atos divinos, os atos divinos não são dessa mesma maneira, porque os atos divinos são, por essência, eternos, a menos que sejam voluntariamente revogados. E para isso, para percebermos isso, é só nós pensarmos na criação. Uma vez que a criação foi chamada à existência, é verdade, ela é sustentada constantemente por Deus. Mas, sendo sustentada constantemente por Deus, ela não cessará de existir a menos que Deus determine. Então, as coisas criadas por Deus, os atos divinos, eles se propagam no tempo, a menos que Deus os revogue. As minhas palavras não, as minhas palavras, independente da minha vontade, em dado momento elas cessam, as nossas palavras, os nossos atos. E, bom, nenhum homem poderia continuar falando por toda a eternidade. Em primeiro lugar, porque os homens morrem. Em segundo lugar, porque em pouco tempo ele perderia a voz. Mas com Deus não é dessa maneira. Os atos de Deus são, portanto, eternos. Mas, e os atos de Cristo? E os atos da Igreja? Vejam só, eles são... Aqui nós falamos da natureza humana, a natureza humana como uma natureza temporal, e a natureza divina como tendo a característica de ser eterna. Mas os atos de Cristo e os atos da Igreja? Pois Cristo e a Igreja têm duas naturezas. Então, como fica essa questão? E a verdade é que, de forma também misteriosa, os atos de Cristo e da Igreja, eles são, ao mesmo tempo, humanos e eternos, humanos e divinos, eles são temporais e eternos. Então, Cristo e por consequência a Igreja, Cristo, por causa da sua dupla natureza, permite que os atos humanos sejam também divinos, sem deixarem de ser humanos. E nós, quando unidos à Igreja, quando em estado de graça e deliberadamente agindo em busca do reino de Deus e da sua justiça, que são as condições para a união com a Igreja, nós também recebemos o privilégio de praticarmos atos eternos, ou em outras palavras, atos divinos. Vejam só, Cristo viveu historicamente enquanto homem, mas enquanto homem, ele viveu também enquanto Deus. E vive ainda enquanto Deus e ainda enquanto homem. Então, isso é um mistério que decorre do próprio mistério da encarnação, das duas naturezas de Cristo. E por causa disso, os atos de Cristo são ao mesmo tempo atos humanos e atos divinos. Pensem nos milagres que Cristo realiza, né? São atos humanos. Ele realmente realizou aquilo com o corpo dele humano. Mas os efeitos daqueles atos, eles se eternizaram. O maior desses atos que compreende toda a vida de Cristo, mas mais especificamente os últimos anos de Cristo, é a instauração da Igreja e o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo
aconteceu efetivamente no tempo. Ele é um fato histórico. Inclusive no próprio credo nós dizemos, né, Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, existe uma dimensão histórica, uma dimensão temporal. Pôncio Pilatos não existe mais. Mas Cristo existiu durante Pôncio Pilatos, durante a época que Pôncio Pilatos era governador da Cesareia, daquela região da Judéia. E ao mesmo tempo os atos de Cristo não se resumem àquilo. A morte de Cristo não opera seus efeitos apenas para aqueles que estiveram naquela época, mas ela opera seus efeitos eternamente, também retroativamente, né? A morte de Cristo salva retroativamente aqueles do Antigo Testamento e salva para frente a nós que estamos aqui 2000 anos depois, quase 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então vejam, os atos de Cristo eles têm dupla natureza, eles são tanto humanos quanto eternos, por causa da dupla natureza de Cristo. E assim também é com a igreja, porque a igreja partilha do mistério da encarnação. Ela também tem duas naturezas. E assim também é conosco quando nós estamos unidos com a igreja. Então, a pergunta inicial era o que é a igreja? E a igreja é isso. A igreja, ela é sacramento, no termo latino, que significa mistério. Ela é mistério, ela é a dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, que estão unidas, mas não estão confundidas. E é mistério, é sacramento da salvação. E a salvação é, por um lado, a redenção dos pecados, por outro, a vida terrena em união com Deus, e por último, a vida eterna na presença de Deus. É isso que é a igreja, esse grande mistério. E, e a doutrina social, que é o tema que nós viemos falar aqui? Onde é que ela entra nisso tudo? Ela entra como própria decorrência da natureza da igreja, da dupla natureza da igreja. Porque vejam, se a igreja fosse apenas humana, ela não teria nenhuma doutrina social, ou melhor, toda a doutrina dela seria apenas social. Pensem, quem quer que tenha feito direito sabe muito bem disso. As doutrinas dos doutrinadores de direito, por algum tempo elas permanecem, elas têm alguma vigência, elas são influentes, mas depois de algum tempo, exceto se elas forem muito grandiosas, e mesmo as mais grandiosas, mas de uma maneira ou de outra, as doutrinas do direito, por exemplo, elas passam, elas deixam de ter eficácia, elas deixam de ter vigência social. Elas são doutrinas que são puramente sociais, e por serem puramente sociais, elas partilham também da natureza de todas as coisas sociais, ou seja, são temporais. Elas duram por algum tempo e depois perecem. Então, se a igreja fosse apenas humana, se ela fosse apenas uma instituição humana, a doutrina dela seria apenas social, então não seria nem um pouco divina. E por outro lado, se a doutrina da igreja fosse apenas divina, ela não seria de nenhuma maneira social. Ela não partilharia das características da sociedade, das características humanas, da temporalidade. Ela seria apenas uma doutrina divina e espiritual. Mas como a igreja tem duas naturezas, como ela é tanto humana quanto divina, ela pode fazer a passagem das verdades eternas e imutáveis para a nossa vida ordinária, temporal e transitória. Para a nossa vida individualmente e socialmente. Então vejam, aquilo que eu falei há pouco da igreja ser a mediadora entre Deus e os homens, não por virtude própria, mas por agir em nome de Cristo e por partilhar da natureza de Cristo, isso se mostra como um traço fundamental que permite a existência da doutrina social, porque por ter duas naturezas, ela faz a passagem daquilo que é eternamente verdadeiro para aquilo que é contingente, para aquilo que é prático, para a nossa vida prática. E mais, ela pode tornar os nossos atos humanos, que são em si mesmos temporais e contingentes, em atos divinos e humanos ao mesmo tempo. Ou seja, em atos que são ao mesmo tempo temporais e eternos, que são ao mesmo tempo contingentes, ou seja, que existem por razões menores ou razões maiores e que são necessários, ou seja, que existem por razões verdadeiras, consistentes.
nossos atos em união com a igreja podem ser tanto humanos quanto divinos, ou seja, eles podem ser atos de Cristo. E São Paulo que diz isso com muita clareza, né? São Paulo tem um trecho acho que é da carta aos Colossenses, e ele diz que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sei se é da carta dos Colossenses, mas é de alguma das cartas de São Paulo, obviamente. Mas ele diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E quando ele diz isso, ele está exatamente ecoando esse mistério, o mistério que nós chamamos da participação do homem na natureza divina, da participação do homem na igreja. Quando São Paulo está unido à igreja, e, bom, santo como era, estava muito mais unido do que nós, ele podia dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E um cético poderia perguntar a São Paulo, né? Bom, você diz isso, mas é com a sua própria boca que você fala, né? Então, São Paulo diz que é Cristo que vive nele, e não é ele mais que vive, mas ao mesmo tempo é ele que vive. E o que ele quer dizer com isso é exatamente o mistério da participação divina que eu estou explicando aqui. É que São Paulo, naquele momento, ele agia tanto como homem quanto como Deus. Ele agia, precisamente por estar unido à igreja, ele agia como Cristo. Os atos dele eram também atos de Cristo. E a doutrina social da igreja, ela é então precisamente a doutrina da igreja, ou seja, é uma doutrina revelada, uma doutrina divina, que se dirige à vida comum dos homens, à nossa vida comum, e que observa os problemas humanos concretos, os problemas que nós enfrentamos. E então apresenta para esses problemas uma solução, que é tanto divina quanto humana. Ou seja, é tanto a solução para os problemas concretos, para os problemas práticos que nós temos, específicos, quanto é a conversão dos nossos caminhos a Deus e a abertura para que Deus haja na vida dos povos por meio dos homens. Então ela é verdadeira solução, e é verdadeira solução por dois motivos. Porque é uma solução sem deixar de ser verdade, e é verdade sem deixar de ser solução. E é por isso que a igreja pode ter uma doutrina social. Ela pode ter uma doutrina social porque, como a sua finalidade é salvar as almas, e ela chama todas as almas à conversão, ela chama a conversão da mente, a conversão do coração, a conversão da alma e também a conversão da força. E se há algo mais a ser dito quanto a esse aspecto mais fundamental da doutrina social da igreja, antes de nós passarmos à segunda parte, é que a doutrina social da igreja ela não se preocupa só em apresentar soluções para a vida dos homens, mas em apresentar o caminho que os homens devem seguir se quiserem viver em sociedades ordenadas ao bem comum. Esse termo específico, sociedades ordenadas ao bem comum, ficará mais claro na terceira palestra sobre os princípios da doutrina social da igreja. Mas com isso nós já percebemos de cara que a igreja ela não aceita, e não aceita porque é uma grande mentira, ela não aceita que os estados devam viver como se a verdadeira religião não existisse. O Estado, o poder imperial, é verdade, ele é algo distinto da igreja, mas ele só é legítimo, só é justo e só é ordenado ao bem se ele se guiar pela fé e pela moral da igreja. A doutrina social, portanto, é o guia que os estados, as sociedades e os indivíduos devem seguir para viverem suas vidas ordenadas ao bem das almas e ao bem comum. É isso que é a doutrina social da igreja. E que nós podemos perceber depois dessa longa introdução, dessa longa primeira parte, longa e dificultosa e misteriosa e quase incompreensível. Incompreensível não apenas por falha minha, mas incompreensível também pela própria grandeza do mistério. E bom, esse é o primeiro ponto. Estão respondidas as três perguntas iniciais. O que é a igreja? Por que ela pode ter uma doutrina, de uma maneira resumida, a doutrina social da igreja? E nós passamos agora para o segundo ponto. E o segundo ponto que é quais foram as circunstâncias, as situações históricas concretas que exigiram a formulação da doutrina social, ou nesse caso,
mais propriamente a história da doutrina social. E eu tenho que avisar que esse ponto ele não vai e não poderia cobrir toda a história da doutrina social da igreja. E ele se centra especificamente sobre um conflito antigo do século XI, que ficará claro em breve, e em como esse conflito foi central para que a situação histórica que nós vivemos até hoje surgisse, e em breve ficará claro também qual é essa situação histórica, e como essa situação histórica é precisamente a situação histórica que exigiu que a igreja formulasse a doutrina social. Antes, porém, de entrar nesse conflito, eu preciso fazer apenas um brevíssimo ponto sobre o mecanismo de surgimento da doutrina social da igreja. Porque é muito curioso que nós pensemos que situações históricas concretas estão relacionadas com a formação da doutrina social da igreja. Porque, bom, por causa do historicismo positivista que nós herdamos já há quase 2 séculos, nós estamos acostumados a pensar que as verdades eternas, se é que são de fato verdades eternas, existem e são conhecidas apenas abstratamente, e que elas não se relacionam de maneira nenhuma com a realidade concreta da história, com a realidade concreta da política. Mas, por outro lado, se nós pensamos que o conhecimento que o homem adquire da realidade por meio da experiência comum e por meio da resolução dos problemas sociais que enfrenta é um conhecimento relativo e passageiro, e que a ele não se aplica a categoria de verdade. Então, de um lado, nós pensamos que as verdades eternas elas são apenas verdades eternas e não dizem em nada respeito à nossa vida prática. E de um lado, nós pensamos que a nossa vida prática, o conhecimento dela é um conhecimento que de maneira alguma poderia ser elevado à categoria de verdade. Ele é apenas um conhecimento relativo, um conhecimento contingente. E no máximo ele serve por ser útil e por ser adequado a uma situação histórica concreta. Agora, se nós olharmos para o que foi dito na primeira parte acerca do modo de existência da igreja e do modo de existência de Cristo, então nós começamos a compreender que de fato é possível que, existindo 2 naturezas em Cristo, que estão unidas e não confundidas, e sem que essas 2 naturezas precisem estar absolutamente separadas e sem que elas precisem ser absolutamente incomunicáveis, nós podemos começar a entender como as situações históricas concretas se relacionam com a formação da doutrina social da igreja. E como isso não tira o caráter da doutrina social da igreja nem de doutrina e nem de verdade eterna. E quem explica essa realidade com maestria foi um santo, que recentemente foi canonizado no ano passado, junto com a Santa Irmã Dulce, que é São John Henry Newman, em uma obra que ele escreveu durante o processo de conversão dele, do anglicanismo para o catolicismo. E o nome da obra é Um Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Infelizmente não se encontra traduzido ainda. Mas a ideia que ele explica é a seguinte, é que, de fato, a verdade é Cristo. E o todo da doutrina da igreja foi revelado nas Escrituras e na tradição da igreja. Mas, ao mesmo tempo, essa doutrina ela foi dada com a promessa de que, pelo auxílio do Espírito Santo, ela seria desenvolvida. Isso é, que as suas reais consequências e as suas conclusões finais desabrochariam ao longo dos séculos. E que nada seria acrescentado a ela. A doutrina foi dada de uma vez, foi dada integralmente. Mas que a mesma verdade, as mesmas verdades contidas na doutrina, seriam percebidas com graus de detalhamento diferente. Então, vejam só, que a veracidade da tese de São Newman ela é comprovada quando nós observamos o longo e árduo processo de definição de um dogma. E vejam, as definições dogmáticas, elas normalmente são precedidas de discussões que são demoradas e complexas e que levam muito tempo, às vezes séculos. E elas apenas são feitas quando é necessário deixar claro para os membros da igreja, para nós, para os sacerdotes, qual é o conteúdo inequívoco da fé. E é o Papa, com os bispos ou não, que define o dogma, ou seja,
que diz a todos o que devem crer sob pena de caírem no erro. E, a bem da verdade, nós podemos fazer um exercício imaginativo e pensarmos que se todos os cristãos, desde sempre, se submetessem à igreja humildemente e não buscassem combater com a igreja, não buscassem discordar da igreja, talvez os nossos dogmas ainda estivessem reduzidos aos que estão no credo, tal como lá estão. Não que nada tenha sido acrescentado lá, mas a formulação que foi feita lá talvez permanecesse inalterada, se não existissem hereges, né? Se não existisse quem combatesse a igreja e discordasse da igreja. Talvez, nós não sabemos, mas se nós observarmos o processo de definição dogmática, é uma alternativa provável. E nós percebemos que os dogmas eles são reafirmados e clarificados ao longo dos séculos, o mesmo credo, os mesmos dogmas. E que é dessa maneira que as verdades eternas se relacionam com as situações históricas concretas. Não que as situações históricas concretas ensejam novas verdades, como comumente se diz, de que cada um tem sua verdade, ou que essa situação histórica concreta nos faz conhecer uma nova verdade. Não, isso é falso. A verdade é que as situações históricas concretas, elas nos fazem, ou exigem, que nós conheçamos e reconheçamos a mesma verdade, mas às vezes expressemos essa verdade de maneiras distintas das que nós havíamos expressado anteriormente. E a doutrina social da igreja ela segue a mesma dinâmica, essa mesma dinâmica fundamental. Os problemas surgem na sociedade e porque os homens escolhem soluções erradas e porque eles não buscam por si mesmos a solução verdadeira na igreja, a igreja toma a iniciativa de dizer aos homens quais as soluções verdadeiras e qual é a real condição dos homens nessa vida. Explicado o mecanismo, agora nós podemos passar para a parte mais histórica propriamente dita. Alguma pergunta? Bom, então, palestra rápida, eu acho que dá para, depois de terminada, em algum momento de pergunta para quem quer que queira. Bom, quanto à história da doutrina social da igreja. Em primeiro lugar, eu preciso fazer uma diferenciação. Porque, em sentido estrito, se vocês pegarem o compêndio da doutrina da igreja, ou algum livro mais específico sobre a doutrina social da igreja, vocês vão ver que o que é tratado sob o nome de doutrina social da igreja são as cartas encíclicas desde a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que trata especificamente de alguns problemas relacionados à questão dos trabalhadores. E a partir daí, da Carta Rerum Novarum de 1890, a partir daí que se considera a existência da doutrina social em sentido estrito. E nesse sentido existem cerca de 30 documentos que são considerados como integrantes da doutrina social da igreja e que vão até a carta Laudato Si do Papa Francisco, de 2015. Mas, em um sentido lato, existem pelo menos uma centena de documentos sobre a doutrina social da igreja. E são os documentos que vão desde a querela das investiduras, que é o fato específico que nós vamos trabalhar aqui já já, com São Gregório VII, Henrique IV. Isso é uma longa briga que vai desde 1075 até 1122. Passa por vários papas e vários imperadores, mas os principais nomes dessa briga são São Gregório VII e Henrique IV. E a doutrina social da igreja, então, nesse sentido, passa por essa querela, passa pela carta do Papa Inocêncio III, chamada Sicut Universitatis Conditor, e pela bula Unam Santa do Papa Bonifácio VIII, e muitos outros documentos, até a Laudato Si, do Papa Francisco. E o motivo pelo qual eu advogo a visão mais ampla é a seguinte, é que, como eu disse anteriormente, os problemas levantados na querela das investiduras e são os problemas relacionados à justa medida da relação entre o Estado e a Igreja, entre a Igreja e o Império, entre o poder espiritual e o temporal,
Esses problemas que foram levantados nessa época continuam presentes até hoje, continuam sendo, atuantes até hoje. Eu falei que os problemas, as questões humanas, elas depois de algum tempo passam, isso é verdade. Mas às vezes elas demoram um pouco a passar. O Império Romano existe por 1500 anos aproximadamente, né? E esse é um outro problema quase milenar já, o problema da relação entre a Igreja e o Estado, a Igreja e o poder imperial. E a verdade é que do século XI para cá, essa crise só se agravou e que os Estados cada vez mais se rebelaram contra a Igreja e inventaram a mentira de que o que a Igreja quer é dominar sobre todos os povos por motivos soberbos, por motivos egoístas. Mas e quem quer que tenha estudado história nos colégios brasileiros e talvez até em colégios católicos, já ouviu que na Idade Média a Igreja mandava em todos e que ela era um poder absoluto, e que apenas com a Reforma Protestante, com o Estado laico, os homens puderam ter verdadeira liberdade social. Mas isso é uma grande mentira, isso não poderia estar mais distante da verdade. Porque o que a Igreja queria verdadeiramente e os limites da ação da Igreja, eles estão muito bem simbolizados na querela das investiduras. Bom, isso vai ficar claro em breve. Só que, antes, apenas a título de breve resumo para nós entrarmos efetivamente no tema, a querela ela se centrava sobre o seguinte ponto específico. Ela tratava, é verdade, da relação entre o Estado e a Igreja, entre o poder imperial e o poder espiritual, como se chama. Mas a situação histórica dela é mais ou menos a seguinte, que o Papa São Gregório VII ele estava empreendendo uma grande reforma na Igreja. Uma reforma que já vinha sendo empreendida há algumas décadas, e ele continuava e foi talvez um dos maiores nomes nessa grande reforma, que é chamada Reforma Gregoriana. E o objetivo dessa reforma era acabar com 3 males. Em primeiro lugar, a falta de castidade dos sacerdotes, vejam só, é um problema que permanece até hoje. Quer dizer, essa semana o Papa Bento XVI, junto com o Cardeal Sara, os dois escreveram um livro. Tem um problema relacionado à autoria desse livro, mas eu peguei o sumário hoje. O livro é escrito pelos dois sobre a necessidade de os sacerdotes manterem o celibato. Isso é um problema que nós podemos categorizar dentro do grande problema da castidade sacerdotal, da manutenção da castidade sacerdotal. O segundo problema, o problema da simonia. Simonia é a venda dos bens espirituais, né? Trocar bens espirituais por dinheiro, ou por alguma posse. E o terceiro problema é o problema da investidura leiga. Esse é um problema específico que causa a briga entre São Gregório VII e Henrique IV. Porque, de forma muito resumida, Henrique IV era príncipe do Sacro Império Romano Germânico. E para ele, a capacidade de investir nos sacerdotes ao grau de bispado, ou seja, de determinar quais sacerdotes seriam bispos, era uma questão da boa administração do império dele. Porque, em primeiro lugar, se ele determinasse os bispos do império dele, e nós devemos lembrar que os bispos eles têm poder sobre determinada região. Ainda hoje é assim, o bispo de Fortaleza tem poder sobre Fortaleza, poder espiritual, poder sobre a igreja. Então, se ele não apenas determinasse os bispos, mas se ele determinasse os bispos e colocasse eles numa diocese, o que ele fazia também, no caso específico, é que esses bispos tivessem também poder de governantes, poder de príncipes. E isso era vantajoso para ele, pelo menos por um motivo. Os bispos não deixam herdeiros legítimos. Quer dizer, independente de quão problemático for um bispo, independente de quantos filhos ele tiver, esses filhos não são legítimos. Então, porque pelo próprio cargo ele não pode ter filhos legítimos. Então, quando da morte desse bispo, o poder daquele principado voltaria para o imperador. Se, por outro lado, o príncipe daquele principado não fosse um bispo, ele poderia ter herdeiros legítimos e o poder sobre aquele principado
seria herdado pelos filhos dele. Então, existe toda uma questão da administração do Sacro Império Romano Germânico por Henrique IV, que fazia com que fosse vantajoso para ele que ele pudesse investir os sacerdotes como bispos, sendo ele mesmo um leigo. Então, acaba que dentro desse esquema, os bispos eles faziam parte do império, parte do governo do império. E cumprir o que o Papa havia determinado, ou seja, que a investidura leiga cessasse e que os bispos que haviam sido investidos dentro desse esquema não fossem mais considerados bispos, não fossem mais obedecidos enquanto bispos, e que até que outros bispos fossem eleitos, cumprir isso implicaria que, em primeiro lugar, os bispos teriam que sair dos cargos civis e passariam a se dedicar inteiramente à salvação das almas. E, em segundo lugar, que apenas os bispos ordenados pelo Papa poderiam ser considerados bispos. E para Henrique IV significaria desestruturar o próprio império, o próprio poder dele, um dos fundamentos do seu poder. E por causa disso, Henrique IV se revoltou. Para encurtar a história, acabou que o Papa excomungou Henrique IV e depois de algum tempo, Henrique IV resolveu se confessar e pedir perdão. E essa é uma das cenas mais famosas da história europeia, da história da cristandade. É quando Henrique IV vai à cidade de Canossa, que é uma cidade que até hoje existe na Itália, até hoje existe o castelo específico em Canossa, onde Henrique IV se ajoelhou e pediu perdão ao Papa e se confessou e foi absolvido de seus pecados. E esse é talvez o historiador Daniel Hobbes, ele coloca que esse imperador vai ser eternamente lembrado como, se não o único, aquele imperador que se submeteu ao poder papal, e se submeteu ao poder papal num sentido bem específico, que foi buscar perdão ao Papa e que buscou isso de maneira tão humilhante que esse fato vai ser para sempre lembrado. E para que essa situação fique clara, precisamente porque ela é uma situação muito importante, eu vou ler a carta que São Gregório VII escreveu na época para os príncipes germanos, para os príncipes do Sacro Império Germano, Sacro Império Romano Germânico, a respeito dessa penitência. Ele escreveu em 1077. E a carta diz o seguinte: Bispo Gregório, servo dos servos de Deus, a todos os arcebispos, bispos, duques, condes e outros príncipes do reino dos germanos que defendem a fé cristã, saudação e bênção apostólica. Na medida em que, por amor à justiça, vós assumistes a causa e o perigo comuns conosco na luta do combate cristão, nós cuidamos de mostrar a vós, amados, com sincera afeição, como o rei, humilhado à penitência, obteve o perdão da absolvição, e como toda a questão tem progredido desde a sua entrada na Itália até o tempo presente. Só para deixar claro, essa carta ela é o principal documento histórico que relata essa penitência. Então vejam, é uma carta, não é exatamente uma carta privada, mas é uma carta que não foi escrita para que todos lessem, foi escrita para um público específico. Mas dada a importância do evento, ela ficou conhecida e até hoje é um dos principais documentos para a compreensão dessa querela. E continua assim: como foi acordado com os legatos que foram enviados a nós da vossa parte, nós chegamos a Lombardia cerca de 20 dias antes da data na qual um dos comandantes deveria chegar na passagem para nos encontrar, esperando seu advento para que nós pudéssemos cruzar para o outro lado. Mas quando o termo fixado havia passado, e a nós foi contado que nesse tempo, por causa de muitas dificuldades, como nós prontamente acreditamos, uma escolta não poderia ser enviada para nos encontrar, nós nos envolvemos em não pouca deliberação sobre o que seria melhor a nós fazer, não tendo nenhum outro meio de cruzar até vós. Enquanto isso, entretanto, nós soubemos com certeza que o rei estava se aproximando. O rei aqui é Henrique IV. Ele também, antes de entrar na Itália, nos enviou legatos, suplicantes, oferecendo em todas as coisas prestar satisfação a Deus, a São Pedro e a nós. E ele renovou sua promessa de que, além de emendar sua vida, ele iria observar toda obediência se apenas pudesse ter o mérito de obter de nós
o favor da absolvição e da bênção apostólica. Quando, depois de longamente adiar isso e realizar consultas frequentes, nós havíamos, por meio dos enviados que haviam passado, severamente levado ele ao trabalho pelos seus excessos, ele veio tão longa distância por sua própria concordância, com uns poucos seguidores, não mostrando nenhuma hostilidade ou atrevimento, à cidade de Canossa, onde nós permanecíamos. E lá, tendo abandonado todos os pertences da realeza miseravelmente, com os pés nus e trajado em lã, ele continuou por 3 dias perante o portão do castelo. Nem ele decidiu implorar com muitas lágrimas, nem ele desistiu de implorar com muitas lágrimas a ajuda e a consolação da misericórdia apostólica, até que tivessem ouvido todos aqueles que estavam presentes ali. E a quem a notícia disso chegava, a tal pena e profunda compaixão que, intercedendo por ele com muitas orações e lágrimas, todos se perguntavam, de fato, sobre a dureza incomum do nosso coração, enquanto alguns realmente bradavam que estávamos exercendo não a gravidade da severidade apostólica, mas a crueldade como se fosse de uma ferocidade tirânica. Finalmente, conquistado pela persistência do seu arrependimento e pelas súplicas constantes de todos aqueles que estavam presentes, nós afrouxamos a corrente do anátema e finalmente o recebemos no favor da comunhão e no colo da Santa Mãe Igreja, sendo estes aceitos como fiadores dele, cujos nomes estão escritos abaixo. Fiadores no caso de que eles foram testemunhas e atestavam que de fato o rei havia passado por essa penitência. E apenas um detalhe que não é mencionado aqui. Isso tudo aconteceu na época de inverno, lá na Itália. E a época de inverno lá na Itália, no norte da Itália especificamente, que é onde fica essa cidade, ela é muito próximo dos Alpes que fazem a passagem para a Suíça. Então, é uma região muito fria. E quando ele diz que o imperador se fez nu, de pés descalços, se vestiu apenas de lã, de panos de saco, né, como se chamava no Antigo Testamento, imaginem a condição do imperador. Imaginem que ele ficou sem comer, ficou sem beber, num frio extremo, tudo isso para conseguir a absolvição. A absolvição por parte do Papa, que é quem havia excomungado e quem poderia retirar a excomunhão. E a carta continua. E dessa transação, nós também recebemos uma confirmação das mãos do abade de Cluny, das nossas filhas Matilda e a condessa Adelaide, e de tais príncipes episcopais e leigos, como pareceu a nós útil para esse propósito. Tendo assim realizado essas questões, nós desejamos, na primeira oportunidade, cruzar até vossas partes, em ordem a que, pela ajuda de Deus, nós possamos mais completamente ordenar todas as coisas para a paz da Igreja e a concórdia do Reino, como há muito tem sido o nosso desejo. Pois desejamos, amados, que vós devais saber, sem dúvida alguma, que toda questão em debate está ainda muito mal esclarecida, como vós podeis aprender dos fiadores mencionados. Pois tanto nossa ida quanto a unanimidade dos vossos conselhos são extremamente necessárias. Por isso lutem vós todos para continuar na fé, na qual vós começasseis, e no amor à justiça, e saibam que nós não estamos de qualquer outra maneira vinculados ao Rei, exceto que, por palavra apenas, como é nosso costume, nós dissemos que ele poderia ter esperança em nós, em tais matérias, em que, sem perigo para a sua alma ou para a nossa, nós o pudéssemos ajudar para a sua salvação e honra, ou por meio da justiça, ou por meio da misericórdia. E a carta termina com o juramento que o rei fez ao Papa. E o juramento é o seguinte: eu, rei Henrique, por conta dos murmúrios e da inimizade que os arcebispos e bispos, duques, condes e outros príncipes do reino dos germanos, e outros que os seguem na mesma dissensão, trazem para portar contra mim, irei, dentro dos termos que o nosso mestre Papa Gregório constituiu, ou fazer justiça de acordo com seu julgamento, ou concluir a paz de acordo com seus conselhos, a menos que o impedimento absoluto fique no seu caminho ou no meu. E para a remoção dele, eu deveria estar pronto para continuar no mesmo caminho. Da mesma maneira, se esse mesmo senhor Papa Gregório desejar ir além das montanhas, ou para qualquer outra parte do mundo ele mesmo, bem como todos que devem estar na sua escolta ou seguindo, ou que forem enviados por ele, ou venham a ele de qualquer parte do mundo, estarão seguros, enquanto forem, permanecerem ou retornarem, da minha parte e da parte daqueles a quem eu posso obrigar, de toda injúria à vida, ou à parte do corpo, ou de captura. Nem deverá dele, por meu consentimento, ter qualquer outra entrave que seja contrário à sua dignidade. Se qualquer um for colocado em seu caminho,
eu o ajudarei de acordo com a minha habilidade. Assim me ajude Deus e o Santo Evangelho. E a última parte da carta é uma carta apenas quanto ao local onde foi dado e que lista aquelas testemunhas que foram mencionadas no decorrer da carta. A data, ela foi dada ainda no antigo calendário, no calendário juliano. Então, diz assim, que ela foi dada no 5º dia antes das calendas de fevereiro, que era uma espécie de marcação que existia na época, mas que, pelos cálculos atuais, seria aproximadamente 28 de janeiro. Em alguns dias nós comemoramos o aniversário dessa carta. E foi dada no ano de 1077. Então, o que eu quero que vocês percebam nessa carta é a beleza da situação. Vejam o que significa, num sentido concreto, o poder da igreja sobre o império. Significa que o império pode ser redimido também. Significa que ao império, ao imperador, ao príncipe, também é dada a oportunidade de participar no mistério da encarnação e é dada a oportunidade de agir em união com Deus. E isso não tem nada a ver com a tirania que é pintada na Idade Média, com o domínio absolutista. Nada estaria mais longe da verdade do que isso. E vejam que a pretensão de todo império humano, que se arroga e que se coloca na posição de dominador, a pretensão de todo império humano, desde os primeiros impérios, é a pretensão de durar eternamente, de ser o único império, o verdadeiro império. E isso nunca pode ser feito. Nenhum império humano vai durar para sempre. Só o império de Cristo durará por toda a eternidade. Mas aos impérios, aos estados, é dada uma oportunidade única por meio da igreja. A oportunidade de, se não serem eternos, atuarem também como se fossem eternos, atuarem também em conjunto com a igreja e terem atos que são ao mesmo tempo humanos e divinos, como nós expomos há pouco. É isso que eu quero que vocês percebam dessa carta, é que Henrique IV foi fazer penitência a Canossa. E quando ele sai de Canossa, quando ele volta, ele volta, ele não volta exatamente absolvido, o Papa passa uma penitência para ele, mas ele volta em paz com a igreja. E o poder imperial dele continua como sempre continuou. Quer dizer, o máximo que a igreja pode fazer contra o imperador é excomungá-lo. E a bem da verdade, se ele não for católico, ele já está excomungado. Então, qual a diferença que faz? E essa é exatamente a situação de Henrique IV. Ele só foi punido pelo Papa porque, em primeiro lugar, ele se dizia católico. Se ele não se dissesse católico, ele não seria punido pelo Papa. Então, como católico, ele deveria se submeter à igreja, como todos nós devemos. E aí, os líderes atuais, os presidentes, muitos monarcas, os ditadores, eles, a bem da verdade, eles já estão excomungados, aqueles que não são católicos. Eles já estão fora da igreja. E eles não precisam que a igreja diga a eles que eles estão excomungados. Porque, a igreja nem poderia dizer isso formalmente. O Papa Francisco não poderia excomungar quem quer que fosse desses atuais presidentes, porque, em primeiro lugar, eles nem fazem parte da igreja, a maioria deles. E isso nos dá a impressão de que hoje a igreja age de maneira mais modesta, que ela não tenta dominar sobre os estados. Mas a verdade é que os estados não se submetem mais à igreja. Então a igreja não se submetem mais porque os seus líderes não se submetem mais à fé e à moral da igreja. Então o poder de ação da igreja, por assim dizer, permanece o mesmo, mas na aparência ele parece reduzido. Mas é esse o conflito fundamental. Foi esse o conflito fundamental de Henrique IV com São Gregório VII. E é por causa dele que o poder papal da igreja foi
tornado claro para nós, poder papal que sempre existiu. Desses documentos papais e conciliares, dos documentos relacionados a esse conflito, ficou claro exatamente isso que eu estou explicando, que o poder da igreja sobre o império, ele é um poder, em primeiro lugar, real, ele é efetivo, ele existe, mas que ele tem a finalidade única de guiar os governantes na fé e na moral, e guiar a ação desses governantes e a ação dos estados na fé e na moral. E bem como de que os bens espirituais são mais elevados que os temporais. E isso fica também clarificado nessa questão. Tanto é que São Gregório VII, em alguma das cartas, ele diz assim: quem é que no momento da morte chamaria o imperador para que o encaminhasse à vida eterna? Ninguém, né? O imperador não pode fazer nada quanto à nossa morte. Mas o sacerdote mais baixo na hierarquia da igreja, ele tem um poder que nem o imperador tem, que é o poder de dar a unção dos enfermos e encaminhar a alma para a vida eterna. Então, segundo ponto, que os bens espirituais são mais elevados que os temporais. Em terceiro lugar, que ao clero compete, ordinariamente, apenas cuidar dos bens espirituais, ordinariamente. E dos documentos seguintes, como a Carta Sicut Universitatis e a Bula Unum Sanctam, ficou claro que a legitimidade do poder imperial depende do poder da igreja, e que apenas se o poder imperial seguir a fé e a moral da igreja é que ele deve ser obedecido. Ou seja, na medida em que o poder imperial e estatal segue a fé e a moral da igreja, ele deve ser obedecido. Na medida em que ele desobedece, ele não pode ser obedecido. E ficou claro também que fora da igreja não há salvação. E todos esses pontos, eles se desenvolveram, essa discussão toda ela se desenvolve, essa situação concreta se desenvolve até o Concílio Vaticano I. Se desenvolve dessa maneira. Até o Concílio Vaticano I, que vai de 1869 a 1870. Quando na Constituição Apostólica Pastor Eternus foi definida a infalibilidade papal como dogma da igreja. E aqui fica consolidada de uma vez por todas a autoridade do poder espiritual sobre o temporal. E isso é porque nenhum poder temporal, ele pode, e nem outro, qualquer suposto poder espiritual, qualquer outra religião, nenhum Estado e nenhuma outra religião pode dizer que é infalível. Apenas a religião católica, apenas o Papa pode dizer que é infalível. Dentro de certas condições, obviamente, mas apenas o Papa pode dizer que é infalível. E aqui fica definido de uma maneira muito clara a relação entre o poder espiritual e o poder temporal, o grau de elevação, o quão elevado é o poder espiritual sobre o poder temporal. E para fechar o ponto, tudo isso foi um desenvolvimento, da querela das investiduras até a Pastor Eternus, que define a infalibilidade papal. Agora, se nós olharmos para um decreto papal que São Gregório VII promulgou na sua época, ou seja, o Papa da querela das investiduras, nós veremos que muitas das coisas que foram definidas como que estão relacionadas ao dogma da infalibilidade papal já estavam ditas por ele como verdades da fé. E aqui se comprovam duas coisas. Uma, a tese de que, de fato, os desenvolvimentos que aconteceram até a definição do dogma estão profundamente relacionados com um problema específico que eu mencionei para vocês, de Henrique IV e a penitência de Henrique IV. E, em segundo lugar, que as verdades da igreja elas são eternas ao mesmo tempo que são terrenas. Por quê? São eternas porque sempre existiram e são verdadeiras genuinamente e sempre foram assim percebidas, se não por todos, por alguns. No caso aqui, pelo Papa São Gregório VII, que percebe as verdades acerca da natureza do poder papal antes de que isso tivesse sido definido como dogma. 800 anos antes, 800 e poucos anos antes. E de que aquilo que o Papa São Gregório VII fala como verdade foi definido como dogma 800 anos depois. São essas duas vias, a relação entre, ao mesmo tempo, a eternidade e o passado e o presente, né? Quer dizer, o fato de uma verdade ser eterna, nesse caso, se comprova porque séculos atrás ela era crida como verdadeira antes de ter sido definida como dogma, ou seja, a definição dela não era dita pela igreja
de tal maneira que todos acreditassem que fosse verdadeira, mas ela já era verdadeira naquela época bom, até hoje, a eternidade se prova dessa maneira. E algumas das teses, alguns dos incisos